Amado irmão, minha amada irmã, que bom que você chegou aqui na data desse dia, que Deus possa estar abençoando a tua vida rica e abundantemente, que o Senhor possa te abençoar poderosamente na data desse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje nós estaremos falando a respeito de um assunto muito relevante, que é a respeito do dízimo. É certo o cristão entregar os dízimos nos dias atuais? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Nós estamos vivendo na dispensação da graça, nós estamos vivendo uma nova aliança, nós estamos vivendo o Novo Testamento. E o que a palavra de Deus diz a respeito desse tema? Nós devemos entregar os dízimos na casa do Senhor? Sim ou não? Existem muitas pessoas que estão falando nos dias atuais que não é necessário mais entregar o dízimo, porque o dízimo era exclusivo para o povo de Israel, e nós não somos israelitas. O dízimo era apenas para aquele tempo, para aquele povo, que nós não precisamos entregar os dízimos nos dias atuais. Mas existe também aqueles que defendem a entrega do dízimo, que nós cristãos que vivemos a dispensação da graça, a nova aliança do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós também devemos entregar o dízimo. O que você acha? Nós devemos entregar os dízimos, sim ou não? Nós cristãos da igreja contemporânea, precisamos de fato, realmente entregar os nossos dízimos? Vamos falar a respeito disso com a maior autoridade que existe nos céus e na terra acerca desse assunto. A palavra do Senhor nosso Deus, a palavra do Deus vivo, que é a coluna da verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O que ela fala? Bom, primeiro nós vamos entender o critério do dízimo, como que ele foi criado e para que ele foi criado. Como que ele foi criado? Ele foi criado quando o próprio Senhor, ele aparece para Abraão na teofonia do Melquisedeque, Deus se aparenta para Abraão na imagem de um homem. E esse homem, diz a palavra de Deus, que foi chamado de Melquisedeque pela palavra de Deus. E Abraão tinha conquistado uma guerra, e ele ali tinha conquistado os despojos, e diz a palavra de Deus que Abraão então entregou a Melquisedeque 10% de tudo que ele havia conquistado. Ali foi fundamentado o dízimo, ali foi estabelecido o dízimo. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo dízimo foi confirmado através de Jacó, filho de Isaac. Quando Jacó estava retornando para a casa dos seus pais, diz que ele temeu o seu irmão. Então ele ali, com temor de Deus, ele teve um encontro real com Deus ali no Vale de Jaboque. E diz a palavra de Deus que ali ele fez uma aliança com Deus, que daria dízimo de tudo que ele tivesse, se o Senhor fizesse ele e sua família peregrinar e chegar em segurança naquela terra, e as suas vidas fossem guardadas, ele daria dízimo de tudo que ele possuísse. Foi confirmado ali. Depois esse dízimo foi consolidado também na lei de Moisés, quando Moisés ali recebeu a tábua dos 10 mandamentos e todas as leis que Deus ordenou para que o povo de Israel pudesse ver segundo essas leis. Ele também foi confirmado através do ministério do profeta Moisés. Mas não ficou só nisso. Será que ficou só aí? Será que era só para o povo de Israel? O que a palavra de Deus diz hoje no Novo Testamento a respeito do dízimo? Vamos conferir o que a palavra de Deus diz, que é a maior autoridade que pode falar a respeito desse assunto e de qualquer outro assunto, e não existe nenhuma margem de erro. É uma exatidão tremenda o que a palavra de Deus diz, porque ela é a maior autoridade. Sabe por que a palavra de Deus é a maior autoridade? Porque a palavra de Deus é o verbo vivo de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele dizia o seguinte: a palavra que eu vos digo são espírito e vida. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E esta palavra no Novo Testamento, na nova aliança, na dispensação da graça de Deus, ela nos traz uma orientação exata, que não deixa nenhuma margem de erro para que nós possamos errar. O que a palavra de Deus diz? Vamos ler. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, diz assim: ai de vocês, mestres da Torá, hipócritas, dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho,
mas tem negligenciado as questões mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Estas são as coisas para as quais vocês devem dar atenção, sem negligenciar as outras. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus estava dizendo aqui no Novo Testamento, dispensação da graça, nova aliança, estava falando para os mestres da lei, louvado seja o nome de Jesus Cristo, que ainda nessa dispensação, na dispensação da graça, no Novo Testamento, eles deviam dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas não deveriam desprezar o mais importante, que era praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Aí ele fala assim, fazei isso, mas não desprezai aquilo, ou seja, fazei essas coisas, mas não desprezais as outras. A maior autoridade que existe ainda nos céus e na terra, mas que habitou aqui em nosso meio em forma corpórea de homem, que é o Senhor Jesus Cristo, que hoje está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, com o seu corpo glorificado na glória do Senhor, na glória de Deus, no trono de Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele restabeleceu, ele consolidou esse princípio do dízimo aqui no Novo Testamento. Sendo assim, nós cristãos devemos sim entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas, não só os dízimos, mas as ofertas alçadas também na casa do Senhor. Por quê? Porque o dízimo, ele precisa fundamentalmente, dentre muitas coisas, além do socorro ao próximo, à viúva, ao pobre, ao necessitado, nas suas necessidades básicas, o dízimo deve ser utilizado também nos dias de hoje, para poder manter a casa do Senhor, para poder pagar a conta de luz, pagar a conta da água, pagar o aluguel, aquelas igrejas que não têm o seu templo próprio, fazer a manutenção desses templos, a igreja que tem o templo próprio também, fazer a manutenção do seu templo, e mais do que isso, meu amado irmão, minha amada irmã, o dízimo, ele precisa patrocinar o reino de Deus na face dessa terra. O reino de Deus precisa ser expandido, o evangelho precisa ser proclamado nos 4 cantos dessa terra. E como é que vai ser proclamado nos 4 cantos dessa terra? Com mais eficácia, de uma forma muito mais ampla, sem que haja recurso financeiro. Não há como. Um comerciante, ele precisa ter seu estabelecimento com as portas abertas. Para que esse comerciante tenha o seu comércio com as portas abertas, ele precisa vender os seus produtos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa receber pela venda dos produtos, porque se ele for dar os produtos a todas as pessoas que chegarem em seu comércio, as portas vão fechar, ele vai falir, ele vai à ruína. E se também tiver só aquele número limitado de pessoas que compram uma vez ou outra, ele vai passar pela estagnação da mesma forma, meu amado irmão, minha amada irmã. Da mesma forma é a obra de Deus, a igreja do Deus vivo na face dessa terra, que é a coluna da verdade. Ela precisa de recurso financeiro, não precisa de pouco, não, precisa de muito recurso financeiro. Haja vista que hoje os pastores não estão podendo dar 100% de atenção ao ministério, porque precisam trabalhar, muitos pastores precisam trabalhar fora para poder manter a sua casa. Pastor é sacerdote é tempo integral, tem que ser, segundo a palavra de Deus, precisa ser em tempo integral, louvado seja Deus. E esses pastores, eles devem de fato, segundo a palavra de Deus, ser sustentado pela obra de Deus, pela palavra de Deus, porque diz a palavra de Deus que o obreiro é digno do seu salário. A palavra de Deus, existe explicação para tudo, meu amado irmão, minha amada irmã. A palavra de Deus tem resposta para tudo na face dessa terra. O obreiro é digno de seu salário, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O pastor, ele precisa receber também do seu ofício, da igreja, glórias a Deus e aleluia. Então, meu amado irmão, existem muitas pessoas hoje, esses que eu chamo, esses pseudos mestres, né, que dizem que você não precisa mais dar dízimo, que o dízimo era só para a antiga aliança, que era só para o povo de Israel. O dízimo foi fundamentado antes da lei, querido, e foi restabelecido depois também por Jacó antes da lei, e depois foi confirmado na lei de Moisés, e agora
consolidado pela maior autoridade existente no céu e na terra. Não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi nenhum dos discípulos do Senhor que consolidou, não. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo consolidando esse princípio no Evangelho, segundo escreveu Mateus capítulo 23, versículo 23. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele está dizendo para a igreja nos dias atuais que é sim necessário, na dispensação da graça, nós entregarmos o nosso dízimo na casa do Senhor também. Louvado seja Deus. E não só isso, nós devemos entregar o nosso dízimo, nós devemos entregar as nossas ofertas, devemos entregar as nossas ofertas alçadas, devemos entregar os nossos votos e as nossas primícias, amados. O nosso coração tem que ser voluntário para patrocinar o reino de Deus na face dessa terra, assim como era a igreja primitiva. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A igreja primitiva, não, perdão, os israelitas, quando eles foram construir o templo, quando foi feito aquele chamado ali para que fosse construído o templo do Senhor, o tabernáculo do Senhor, diz que eles voluntariamente, eles davam dos seus bens, entregavam dos seus bens na mão de Moisés, daqueles que iam construir o tabernáculo. Eles eram tão voluntários, meus amados irmãos, que Moisés chegou a ter que pedir para eles pararem. Não, chega, porque já é mais do que suficiente, chega, não precisa trazer mais nada não. E no dia de hoje o pastor tem que ficar implorando para que a igreja traga o dízimo para a casa do Senhor, porque existem muitos pseudos mestres completamente contrário à palavra de Deus, hereges, porque estão dizendo que você não precisa, que eu e você não precisamos entregar o dízimo. Eu não sou pastor não, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sou pastor não, eu sou apenas um simples servo do Senhor, por misericórdia e graça de Deus, um evangelista da casa de Deus. Tenho um pastor acima da minha vida, estou debaixo da autoridade pastoral do meu pastor Josimar Peçanha, da Assembleia de Deus, Ministério Apostólico Profético em Maricá, aqui no estado do Rio de Janeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando isso para que você possa trazer dízimo, para que eu possa ser sustentado pela igreja, não. Eu estou dizendo isso para que você seja abençoado pelo Senhor, porque o dízimo, ele repreende o devorador. Não existe oração que possa repreender devorador, não existe campanha que possa repreender devorador, não existe propósito que possa repreender o devorador, não existe jejum que possa repreender o devorador das nossas vidas, irmãos amados. Só existe um princípio que pode repreender o devorador, é a obediência à palavra de Deus no que diz respeito à entrega dos dízimos, porque o Senhor Jesus Cristo falou assim, olha, o Deus Todo-Poderoso, né, ele falou assim: por amor de vós, repreenderei o devorador das vossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o povo tinha prazer, tem prazer e continua tendo prazer em dizimar com a casa de Deus. E a prosperidade financeira? Existe campanha que traga prosperidade financeira? Existe jejum poderoso para trazer prosperidade financeira? Existe oração forte para trazer prosperidade financeira? Existe propósito de subir ao monte para poder atrair a prosperidade financeira sobre as nossas vidas? Eu te digo que não. Mas o que traz então, irmão Franco, a prosperidade financeira para as nossas vidas? É ter um coração generoso em ofertar com a casa de Deus. As ofertas alçadas, meu amado irmão, minha amada irmã, é o segredo para que eu e você possamos desfrutar, no nome de Jesus Cristo, da prosperidade financeira. Esse é o elo de ligação entre nós e a prosperidade financeira. É a oferta alçada, é a generosidade, é o teu prazer em abençoar a obra de Deus, porque quando nós temos prazer em abençoar a obra de Deus, nós temos prazer em patrocinar o Evangelho de Deus sobre a face dessa terra. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas talvez você me diga assim: ah, meu irmão, mas e se eu der entregado o dízimo e o pastor fizer mau uso desse dinheiro? E se eu entregar a oferta alçada e o pastor fizer mau uso desse dinheiro? Eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus diz que isso é um problema exclusivo dele. É ele com Deus.
A nossa parte nós temos que fazer, porque nós honramos ao Deus que nós servimos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós queremos honrar a Deus também com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com as ofertas alçadas, com os votos, com a nossa primícia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E se o pastor, porventura, o teu pastor ou o meu pastor, se porventura ele fizer mau uso do dinheiro, se ele quiser roubar o dízimo do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, é um problema exclusivo deles. Eles não são fulminados hoje, porque nós estamos vivendo a dispensação da graça. Na dispensação da graça, Deus vai dar um tempo para que eles se arrependam. Mas se porventura esses pastores, se eles porventura eles não se arrependerem, querido, amado, amada, existe o juízo de Deus. Na consumação dos séculos haverá o juízo do Deus vivo e todo-poderoso. Diz a palavra de Deus no Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, que existe um grande trono branco e existe um Deus todo-poderoso que está sentado diante dele, cujo da presença dele tentou fugir a terra e o céu, e não se achou lugar para que ele se escondesse. E todos os mortos, grandes e pequenos, estarão diante desse trono branco, e cada um de nós seremos julgados segundo o que estiver escrito nos livros que diz respeito da nossa vida. E aquele que não for achado escrito no livro da vida, ele será lançado no lago de fogo e de enxofre, meu amado irmão, minha amada irmã. Então, o dia do juízo ninguém escapa. E se porventura algum pastor está defraudando a igreja, roubando os dízimos, fazendo mau uso, não está usando aquele dízimo para patrocinar o crescimento do evangelho na face dessa terra, eu quero te dizer uma coisa: eles vão prestar conta com Deus, porque eles não estão roubando nem a mim, nem a você, eles estão roubando ao próprio Deus. E de Deus ninguém escapa. Fique seguro disso, querido. E se você quer desfrutar de uma vida de mais prosperidade, você precisa receber essa palavra, você precisa ter prazer e contentamento em entregar o dízimo na casa do Senhor. Mais do que isso, você precisa ter prazer e contentamento com generosidade, de ofertar com a tua oferta alçada, fazer voto financeiro com o Senhor, apresentar as suas primícias diante do altar do Senhor, porque isso com isso você promove o patrocínio do Evangelho sobre os quatro cantos dessa terra. O patrocínio do Evangelho quer dizer o seguinte, meu amado irmão, minha amada irmã: você vai estar expandindo o reino de Deus sobre os quatro cantos dessa terra. Você vai estar, pelo menos no teu coração, você vai estar dando a oportunidade que o Evangelho seja proclamado aos quatro cantos dessa terra. Certa ocasião, eu criticava, no início da minha conversão, eu criticava no meu coração uma igreja muito grande, não vou falar nome aqui por uma questão de ética, e eu ficava assim, eu participei de um culto dessa igreja, e eu fiquei assim estarrecido da maneira que eles pediam oferta. Eles começaram a pedir oferta de 10 mil reais, e foi baixando para 5, para 1.000, até chegar num valor aquisitivo de capacidade das pessoas menos favorecidas, né? Assim como eu, né? E eu saí daquele culto assim, sabe, escandalizado. Como é que pode botar valor no dízimo, botar valor na oferta? Só que certa ocasião, passando-se algum tempo, eu questionava ali com Deus a respeito disso, e passando algum tempo, eu, durante a madrugada, fiquei sem sono, então liguei a televisão da minha casa, comecei a procurar por canais se alguma coisa interessante que pudesse assistir. Até que estava uma programação dessa igreja. E nessa programação, naquela época, eles estavam ali dando testemunho de quão grande obra tinha feito na vida de muitas pessoas haviam tido a sua vida transformada, e naquela época, já tem mais de 10 anos isso, mais de 12 anos isso, e mais de 12 anos, tem uns 15 anos ou mais, né? Aquela igreja estava presente em 86 países, e não era uma igrejinha só, uma em cada país, não. Eram várias igrejas em 86 países. Hoje já cresceu esse número. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo por isso. E ali o meu entendimento foi aberto, que para que haja crescimento na obra de Deus, é necessário com a contribuição financeira. Então, aquela metodologia que eles usam, que eu fiquei escandalizado, hoje eu vejo que proporciona o crescimento, a expansão do reino de Deus na face dessa terra, e isso alegra muito meu coração. Agora,
Existem muitas coisas que eu discordo, muitas coisas, mas aí são eles com Deus, são esses ministros do Evangelho com Deus. O importante de tudo, irmão, querido, amado irmão, minha amada irmã, o importante de tudo é que o nome do Senhor Jesus Cristo seja anunciado a todas as gentes. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se as pessoas estão fazendo porque querem ganhar dinheiro, se estão fazendo porque querem subtrair, se querem tirar vantagem de alguma forma, é um problema exclusivo deles. Vão dar conta com Deus. O mais importante de tudo é que o nome do Senhor Jesus Cristo seja anunciado. Não importa o desejo e a motivação do coração da pessoa. Não importa a motivação do coração da pessoa. O mais importante de tudo é que o nome do Senhor Jesus Cristo seja anunciado. E quando você dá o seu dízimo, quando você tem prazer em dar a oferta alçada é aquela oferta que foge a sua capacidade daquele momento, porque você tem muitas urgências, você tem muitas necessidades a serem supridas, e se você pegar aquele dinheiro, vai te suprir algumas delas, não vai suprir todas. A oferta alçada é quando você, além do seu limite de capacidade, você tem o prazer em chegar lá e ofertar com a casa de Deus. Aí sabe o que acontece? Os céus de Deus se abrem sobre a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. É verdade isso, porque a palavra de Deus também diz lá na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela fala o seguinte, que aquele que pouco semeia, pouco colherá. Aquele que muito semeia, ele muito colherá. E aquele que não semeia nada, meu amado irmão, minha amada irmã, aquele que não semeia, aqueles, segundo esses doutores daí da nova geração aí, que diz que não precisa dar dízimo, que não é relevante para os cristãos ter que apresentar o dízimo, esses não vão colher nada. E os que seguem esse ensinamento não vão colher nada. Vão ter o seu básico suprido pela misericórdia de Deus, mas não vão conseguir prosperar. Por quê? Porque não semeiam no reino, não semeiam no reino de Deus sobre a face dessa terra, não semeiam no altar de Deus. Querido, amado irmão, eu tenho um conselho ainda a te dar. Fuja desse estágio, fuja desses ensinamentos que diz que você não precisa ter pastor, que você não precisa ter uma congregação, que você não precisa dar dízimo e oferta para a casa de Deus, que esses são os que se utilizam desse meio, são lobos devoradores. Meu amado irmão, minha amada irmã, fuja desse tipo de ensinamento e dessas pessoas que fazem esse ensinamento, que trazem esse ensinamento, porque esses ensinamentos são nada mais, nada menos do que alimento estragado. E a pessoa que come um alimento estragado, ele passa mal, ele tem indigestão. E a pessoa que se alimenta de uma palavra adulterada, ele também tem problemas espirituais na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós não queremos, Deus não quer que você tenha problemas espirituais na tua vida. Deus não quer que você quebre princípios estabelecidos por eles que são imutáveis. Deus quer que você tenha uma vida abençoada e próspera, porque diz a palavra do Senhor nosso Deus, que Ele ama a prosperidade dos seus servos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo, fique com essa palavra. Não deixe que esses alimentos estragados, eles possam fazer com que você tenha uma indigestão espiritual. Antes, faça o que é reto diante do Senhor, obedeça-lhe a palavra. Se você ama a palavra de Deus, você tem que ter contentamento em ofertar com as casas de Deus. Se você ama o Senhor Jesus Cristo, você tem que ter contentamento em patrocinar o reino dele sobre a face dessa terra. É o seu dinheiro, querido, que vai patrocinar o reino de Deus sobre a face dessa terra. E é certo sim o pastor receber também do salário da igreja atual. É certo sim, porque a palavra de Deus, que nos dá respaldo para tudo, diz o seguinte, que não devemos, que o obreiro é digno do seu salário. O pastor, no meu ponto de vista, no meu entendimento, ele tinha que servir ao Senhor integralmente. Ele não tinha que ter que trabalhar fora para sustentar sua família. No meu ponto de vista, segundo ponto de vista da palavra de Deus também, diz que
aquele que cumpre o ministério em tempo integral é digno de duplo salário. Aleluia, glória a Deus, porque há respaldo para tudo na palavra de Deus. Então essas pessoas que estão te ensinando que você não tem que dar dinheiro para pastor, essas pessoas que estão dizendo que você não tem que dar dízimo na igreja, que o dízimo era só para a igreja de Israel, fuja deles, porque eles estão completamente fora da palavra de Deus. A palavra de Deus diz sim que o obreiro é digno do seu salário. A palavra de Deus diz que aquele que semeia muito e abundância também ceifará. Aquele que semeia pouco, em pouco também ele ceifará. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E aquele que não semeia no reino de Deus, meu irmão, não espere receber nada do reino de Deus. Então, não seja contaminado com esse fermento diabólico dos fariseus, que diz que você não tem que dar dízimo, que você não tem que dar oferta, que você não tem que ter pastor, que você não tem que ter congregação. Olha, a palavra de Deus diz que você tem que ter pastor sim, tá? A palavra de Deus diz assim, obedecei aos vossos pastores, porque são eles que velam pelas vossas almas para poder apresentá-la ao Senhor naquele grande e glorioso dia. Meu amado irmão, honre o seu pastor, minha irmã, honre o seu pastor. Se você não tem pastor ainda, meu querido, meu amado, minha amada, vá para uma igreja, procure uma congregação, porque a palavra de Deus também diz que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de muitos. Não deixe a congregação, fique na sua congregação. Se você não tem uma congregação ainda, se você é um desses desigrejados, meu amado querido e amada irmã, procure uma igreja, procure uma congregação, se filie naquela igreja e cumpra ali os ensinamentos daquela igreja, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na tua vida também, meu amado irmão, para que esse pastor, ele possa te apacentar, possa cuidar da tua vida, possa assim te instruir na verdade, no caminho da justiça do Senhor. Amém, meu amado irmão? Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para que outras vidas sejam edificadas através desse vídeo. Dê o seu like se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você não gostou, você fique à vontade para dar o dislike também. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no nosso canal e assine o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. E certamente estarei falando no próximo vídeo a respeito da disciplina aplicada na igreja no dia atual, onde o membro que pecou, se arrependeu, confessou o seu pecado, ele é retirado da comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, que é estabelecido na Santa Ceia. O que a palavra de Deus diz a respeito dessa disciplina? Ela é certa ou ela é errada? Farei um vídeo a respeito desse assunto. Não esqueça de assinar aí o sininho de notificação, para que assim que esse vídeo for ao ar, você possa estar recebendo. Que Deus te abençoe. Não esqueça de também, glórias a Deus, não esqueça também de compartilhar esses vídeos em todas as suas redes sociais, para que o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, a firmeza da verdade, louvado seja o nome de Jesus Cristo, possa ser expandida também sobre os quatro cantos dessa terra, através da tua vida. Torne-se também ainda mais um instrumento de Deus, para que a tua verdade, para que a sua verdade seja proclamada aos quatro cantos dessa terra, outras pessoas sejam alcançadas por esse vídeo e elas possam também ter a sua vida edificadas na presença de Deus. Que Deus te abençoe na data desse dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te faça, através desse entendimento, ter um coração generoso e voluntário em trazer o dízimo e as ofertas para a casa do Senhor, e a partir de então você possa desfrutar de uma vida abundante financeiramente na face dessa terra e em todas as outras áreas da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja bendito, bendita do Senhor, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.